Olá, meu nome é Mariana Souto Maior Saba, sou estudante de Ciência Política da graduação da Universidade de Brasília. E nesse vídeo vou apresentar a minha pesquisa do PIBIC, que é sobre o desmonte das capacidades estatais no setor ambiental brasileiro, uma análise a partir da politização da burocracia, feita junto com a minha orientadora, Ana Carine Pereira, do Centro de Desenvolvimento Sustentável. O contexto dessa pesquisa é a eleição de líderes populistas para cargos presidenciais e, mais especificamente, ela se insere em uma agenda de pesquisa que busca entender como esses líderes populistas, quando eleitos, usam da administração pública e da burocracia para colocar em prática os seus planos de governo. A gente vai estar olhando para o governo Bolsonaro e para como ocorreu a lotação de cargos de alto escalão do Ministério do Meio Ambiente, entendendo que foi usada da estratégia de patronagem, que foi elaborada pelo cientista político Michael Bauer, que é uma estratégia de lotação de cargos estratégicos do governo com pessoas que são alinhadas ideologicamente ao governo e que não têm qualificação para ocupar esses cargos. E o objetivo final dessas nomeações políticas é o desmantelamento das políticas públicas. Então, aqui nessa imagem, tem um esquema feito pelo Michael Bauer, que foi usado como base para a nossa análise, que mostra que a gente parte do pressuposto de que existe uma marginalização da burocracia, que é feita através de reformas administrativas estratégicas no quadro de funcionários, com o objetivo de fazer a sabotagem da burocracia e da administração pública. Para buscar evidências de que o governo estava colocando em prática a estratégia de patronagem, foi feita uma busca no Diário Oficial com todas as nomeações e exonerações de cargos de alto escalão, de DAS 4, 5 e 6, na DIPRO, a Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, na Diretoria de Criação e Manejo de Unidade de Conservação, a DIMAN, que é do ICMBio, e dos cargos de superintendência do IBAMA, de 1º de janeiro de 2019 até junho de 2022. Depois, o nome dessas pessoas que foram nomeadas e exoneradas foi procurado no portal da Transparência, no LinkedIn e no Escavador, e também foi feita uma análise de o que aconteceu quando essas pessoas saíram do cargo, se após as exonerações houveram nomeações feitas logo em seguida, ou se esses cargos estratégicos ficaram vagos. 2 testes, então, foram aplicados aos servidores. O primeiro foi uma análise do currículo, para entender se eles tinham alguma formação acadêmica na área ambiental, competência técnica na área, ou se tinham experiência prévia de trabalho nessa mesma área. E o teste 2, que foi para analisar a ocupação dos cargos, se após exonerações os cargos foram ocupados logo em seguida, ou se cargos ficaram vagos. Aplicando o teste 1 na Diretoria de Proteção Ambiental, temos que 58,1% dos servidores tinham competência técnica e experiência prévia na área ambiental, mas que cerca de 1/4 dos servidores não possuíam nenhum nem outro. Na DIMAN, um número maior de servidores possuíam competência técnica e experiência prévia, e uma baixa porcentagem de servidores não tinham nenhum dos dois. Nas superintendências do IBAMA, o resultado é bem diferente. Mais da metade dos servidores não possuíam competência técnica e nem experiência prévia na área ambiental, e 17,9% possuíam apenas um desses dois critérios. Apenas 12,5% dos servidores possuíam competência técnica e experiência na área. Analisamos também, a partir do currículo, a ocupação desses servidores. E para as superintendências do IBAMA, a gente tem que 37% dos servidores que assumiram esses cargos eram militares e que cerca de 22% tinham outras ocupações, como empresários e advogados. Só 1/5 dos servidores eram, de fato, analistas ambientais. E esse cenário também é intensificado nos estados que compõem a Amazônia Legal, com 45,5% dos servidores sendo militares. Agora, partindo para o teste 2, quando aplicamos ele na Diretoria de Proteção Ambiental, a gente tem que mais da metade dos cargos foram ocupados após exonerações, mas que cerca de 1/4 não foram, tendo aí 10% de cargos que ficaram entre 2 e 5 meses vagos. Na DIMAN, a grande maioria dos cargos foram ocupados após exonerações. Novamente, nos cargos de superintendência do IBAMA, o cenário é diferente. Enquanto metade dos cargos foram ocupados após exoneração, 27,6% dos cargos ficaram vagos por mais de 6 meses, enquanto 14,5% de cargos ficaram vagos entre 2 e 5 meses.
A partir dos dados analisados, é possível verificar que existe a implementação dessa estratégia de patronagem, com a nomeação de pessoas que não têm qualificação técnica para cargos extremamente estratégicos do Ministério do Meio Ambiente e pessoas que são alinhadas ideologicamente ao governo e seguem sua pauta antiambientalista. Os cargos de superintendência do IBAMA foram os cargos mais afetados, especialmente aqueles que são da Amazônia Legal. O grande número de cargos que ficaram vagos por longos períodos de tempo também são indicativos dessa estratégia de fragilização institucional e de desmantelamento de políticas públicas. Aqui estão as referências utilizadas para essa apresentação. São textos do Michael Bauer sobre retrocessos democráticos, populismo e administração pública. Obrigada por terem assistido o vídeo e até a próxima.